A paz do Senhor, amados irmãos. Tudo bem? Eu sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estarmos estudando a nossa lição de número 2, do dia 8 de abril de 2018. Nós estamos no nosso segundo trimestre da nossa revista. A nossa revista ela nos traz o título Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Tá? A nossa lição é a lição de número 2 e ela traz o título Ética Cristã e Ideologia de Gênero. Ética Cristã e Ideologia de Gênero. Eu sou o professor Alba Edson Gomes Livramento. É com este nome que você vai me encontrar aí no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, eu te peço que inscreva no nosso canal. Este trabalho é um trabalho semanalmente que nós fazemos, e você inscrevendo lá no nosso canal, isso quer dizer que você tem mais uma ferramenta de estudo para o seu conhecimento, para aperfeiçoar o seu conhecimento bíblico e quem sabe até na escola dominical. Isso vai te ajudar muito. E você vai enriquecer aí no teu conhecimento bíblico. Não que não tenha outra fonte, e tem N fontes de estudos aí na internet. Eu apenas estou dizendo que a nossa lição é um estudo a mais aí para o teu conhecimento bíblico aí, e fortalecimento da sua vida espiritual com Deus também, né? Por que não dizer que você irá fortalecer na palavra de Deus? Porque cada vez que nós conhecemos, a Bíblia diz que nós nos fortalecemos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, o nosso texto áureo nos diz o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Verdade prática. A doutrina da criação do ser humano, revelada nas Escrituras Sagradas, em que a distinção do sexo é o padrão, não pode ser relativizada. Ou seja, fazendo um contraste aí entre a nossa... não vou dizer um contraste, mas fazendo uma leitura do nosso texto áureo com a verdade prática, está dizendo que Deus criou o homem à imagem dele. Dele quem? Deus. A imagem de Deus foi criado o homem. Deus criou o homem, macho e fêmea, à semelhança dele. E a doutrina da criação do ser humano, revelada nas Escrituras Sagradas, que é a bússola, a base que nós cremos, que está na revelação, na criação, não pode ser relativizado. Tá certo? Em que Deus faz lá distinção entre o sexo. Deus cria macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea. Isso é padrão. É o padrão do masculino e feminino. Isso não pode ser relativizado, tá certo? Então isso é fazendo aí uma leitura aí entre o nosso textuário e a nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Isaías, no capítulo 5, versículo 18 ao versículo 24. Como de costume, não irei ler
para ganharmos tempo. Temos pouquíssimo tempo aqui para estar ministrando esta aula. Então, eu acredito que você já tenha lido isso aí no seu preparo de aula, ou você aluno para estar na sala de aula, com certeza você já deve ter lido a lição, leitura bíblica em classe. Se isso não aconteceu, amado, faça agora, dá uma pausa no teu vídeo aí e leia, porque isso é de bastante importância aí para o entendimento da nossa videoaula. Tá certo? Vamos à frente. 3 objetivos específicos aí na nossa lição. Nesta lição nós vamos explicar o objetivo específico sobre explicar ideologia de gênero. Nós vamos arrazoar a respeito das consequências da ideologia de gênero. O que é arrazoar a respeito? Nós vamos ensinar, fazer um ensinamento ou um estudo a respeito das consequências desta ideologia. Qual os prejuízos que isso trará para a crença, para a realidade, para o ideal de Deus, tá certo? E o último objetivo específico é mostrar o ideal divino quanto ao sexo. Qual é o padrão? Qual é o ideal divino quanto ao sexo? Muito bem. Opinião do professor. Isso aqui seria o interagindo com o professor aí da revista, da revista de professor, tá? Com algumas modificações aqui, com alguns comentários meu, como um dos professores da nossa EBD, tá certo? Eu acabei mudando aqui, fazendo aqui alguns comentários, né, e eu gostaria de comentar isso aqui, não apenas ler, mas comentar. Então já quero ir lendo e comentando os tópicos, tá certo? Olha o que está escrito aqui. Olha, muitos em nome da diversidade ou de direito de opiniões solopam a ideia de verdade objetiva das coisas. Ou seja, muitos em nome de verdades e direitos de opiniões, ou seja, porque eu tenho direito de opinar, eu roubo uma ideia de verdade, verdade objetiva. Não posso fazer isso. A palavra de Deus é uma verdade objetiva, então eu não posso, em nome de uma comunidade, em nome de um ideal que eu acho que serve para mim, eu quero roubar esta ideia. Tá certo? Isso não pode. Tá? Dando sequência aí. A estratégia é dar ênfase a um fato que não se pode negar, mas ignora a objetividade de tantas outras. Por exemplo, quem pode negar a diversidade cultural? Ou quem pode negar o direito de opinião? Ninguém. Ninguém. Nós, agora eu comentando, nós vivemos num país democrático e democraticamente falando, ninguém pode negar a objetividade das coisas, mas porque eu não, e também nós não podemos negar a diversidade de culturas, isso é verdade, existem várias culturas e nós vimos isso na aula passada. Também não podemos negar o direito de opinião, isso é verdade, por sermos democraticamente, não podemos negar, mas nós não podemos, em nome destas coisas, nós não podemos, olha o que diz aí, está em negrito aí, em letras pretas. Entretanto, também é verdade que existem culturas que degradam o ser humano. Então, o que não podemos é, em nome destas ideologias, tá certo? Eu trazer coisas que eu acho que é bom para mim ou para uma sociedade na qual eu convivo,
e ao mesmo tempo eu vou denigrir culturas, ou denigrir, né, trazer degradação cultural para o ser humano. Isso eu não posso. Ou para trazer inverdades, para dar valor às coisas que não têm valor, ou inverter valores, trazer valores invertidos. Tá certo? Isso eu não posso. Dando continuidade aí, bem como opiniões que são desqualificadas e completamente absurdas. Existem coisas que são, além de ser desqualificadas, são absurdas, completamente absurdas. Tá? Eu, ao preparar esta aula, eu tive vendo realmente alguns vídeos e buscando alguns comentários, e eu pude ver na internet um desses movimentos, uma pessoa que são desse movimento de ideologia de gênero, dando opiniões na qual ele crê e ele acredita, que é até vergonhoso a gente falar numa sociedade, invertendo os valores do ser humano, os valores de Deus, na qual Deus criou, na qual Deus deixou. Então, são coisas absurdamente que não dá para comentar. Tá certo? Muito bem. Vamos à frente aí, vamos à nossa introdução. A nossa introdução nos diz que teorias sociais que nasce em laboratórios de ciências sociais das principais universidades do mundo ensinam que as diferenças entre os sexos são resultados da relação histórica de opressão e conceitos entre homens e mulher, entre homem e mulher. Isto também é um absurdo. Isso também é um absurdo. Mas vamos à frente aqui. Olha, a este entendimento dá-se o nome de ideologia de gênero. A esse entendimento, né, que é criado nas principais universidades do mundo, onde ensinam que a diferença entre sexos são resultado de história, de opressão que é feito na sociedade, e preconceito que é feito na sociedade, eles deu isso o nome de ideologia de gênero. O que acontece? Eles dizem que os cristãos, principalmente, oprimem e chamam e preconceituosamente tratam eles, né? Eles chamam, não deram um nome aqui, mas eles falam entre homens e mulheres, na qual que são oprimidos, oprimem, e eles trazem este movimento de ideologia de gênero para os defender. Amados, nós não estamos aqui indo contra as pessoas, nós estamos contra as inversões de valores, as inversões na qual invertem esses movimentos, eles invertem os valores da sociedade, do homem, da mulher, os direitos reais, os direitos, né, que foram determinados divinamente falando. Tá certo? Vamos à frente. Os defensores desses conceitos promovem a inversão dos valores e afrontam os princípios cristãos. Tá? É isso que nós defendemos. A inversão de valores e a afronta aos princípios cristãos. Isso sim, isso não podemos admitir. Apesar de cada época apresentar desafios diferentes à fé cristã, as Escrituras advertem aos cristãos o viver em santidade em todas as épocas e culturas. Essa referência bíblica você vai encontrar em 1 Pedro, no capítulo 1 capítulo 1, versículo 15, e depois o versículo 23 ao versículo 25. Tá? Então, aqui o padrão
bíblico. Bíblico. Estamos falando da Bíblia. E o padrão de fé na fé cristã, tá certo? As Escrituras advertem nós, cristãos, em viver em santidade. E a vivência em santidade, isso é em toda cultura e em toda época. Não quer dizer que eu saio daqui, vou para um outro país e lá, por exercer uma cultura diferente, eu vou mudar o meu padrão de viver, a minha crença, o que eu creio. Não. Nós temos que ser, não podemos mudar a nossa crença. O nosso Deus é um só. O que eu creio é um só. Deus criou o homem e a mulher. Isso é padrão para toda a humanidade, em todas as épocas, em todas as culturas. Tá certo? Bom, vamos à frente. Até aqui nós fizemos o nosso comentário e agora nós vamos entrarmos na nossa lição, né? No primeiro tópico da nossa lição, nós vamos tratar sobre a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, tá? Então, esse tópico ele está aí dividido em 3 subtópicos, onde o primeiro subtópico aí vamos tratar sobre a definição de ideologia, depois ideologia de gênero, que é o segundo subtópico, e o terceiro subtópico, machismo e feminismo como fonte dessa ideologia. Primeiro subtópico aí, tratando aí sobre a ideologia de gênero, sobre a definição de ideologia. O termo foi desenvolvido pelo francês Destrut de Tracy, nos anos de 58 e 36, 1758 e 1836. Esse camarada, aí ele viveu aí os 78 anos, né? Fazendo as contas aí, você vai chegar aí 78 anos aí de vida aí, esse camarada que criou desenvolveu este termo aí. Muito bem. A palavra é composta pelo vocábulo grego eidos, que indica ideia, e logos, como o sentido de raciocínio. O conceito foi amplamente usado pelo alemão Karl Marx e Friedrich Engels, autor do Manifesto Comunista em 1848. Assim, ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se opõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individual ou seja socialmente. Resumidamente, amados, aqui nesse primeiro tópico, nós podemos dizer que ideologia significa isso aqui: qualquer conjunto de ideia que se propõe a uma orientação ou um comportamento ou uma maneira de pensar ou de agir de uma pessoa ou de pessoas, de uma sociedade ou de um estado, uma cidade, um povo, uma família, né? Você pode adotar um modelo ideológico de ser. Então, a ideologia, né, definição de ideologia é isso, tá? De um modo em geral. Em sentido amplo, a ideologia se apresenta como o que seria ideal para um determinado grupo, tá certo? O que eu acabei de falar, tá? Então, a ideologia, no sentido amplo, se apresenta como o ideal, como uma maneira, um ideal para um determinado grupo, uma maneira de pensar, de apresentar de um determinado grupo. Então, isso é ideologia, tá? O próximo tópico, subtópico, aí sim nós vamos falar sobre a ideologia de gênero,
que aí não é simplesmente da ideologia, mas de gênero. Tá? Muito bem. Até aqui, vamos aqui, um ponto central deste subtópico é o seguinte: apesar do espírito relativista de nossos tempos, a palavra de Deus não muda. Tá certo? Então, apesar do espírito, e esse espírito aqui é o espírito do homem, o espírito humano do homem, apesar do espírito relativista de nossos tempos, ou seja, de relativizar tudo, assunto da aula passada também, porque uma aula integra a outra e assim sucessivamente até a última aula, e aí integra todo o trimestre. Então, nós vamos entender isso. Apesar desse relativismo barato, esse relativismo nos nossos últimos tempos, a palavra de Deus não muda. Tá certo? A palavra de Deus não muda. Muito bem. E agora o nosso segundo subtópico, aí sim, vamos falar especificamente da ideologia de gênero. Olha, a palavra grega, a palavra gênero tem origem no grego genos e significa raça. Na concepção da lógica, o termo indica espécie. Indica espécie. Tá? Usualmente deveria indicar o masculino e o feminino, como ocorre na gramática. Nesse sentido, a expressão é inofensiva, porém, na sociedade pós-moderna, tal significado é relativizado e distorcido em ideologia de gênero. Tá vendo como é? Tá vendo como é? Indica espécie ou raça. Usualmente quer dizer o seguinte: se indica espécie, está indicando aqui uma espécie, se é homem ou mulher, se é masculino ou feminino. Tá certo? Como ocorre na gramática. O que é isso? Quando eu ou você vamos preencher uma ficha, seja lá onde que for, na busca de um emprego, numa universidade, nenhuma faculdade, nenhuma escola, para mim, ou para o meu filho, para os nossos filhos, está lá, nome, vamos dar o nosso nome, tá certo? Se eu sou João, eu não vou dizer que sou Maria. Se eu sou João, eu sou João, e João é masculino. E se for Maria, a mesma coisa, tá certo? É feminino. Então, e lá está escrito lá, o gênero. E tem lá a letra M e a letra F. É masculino ou é feminino. Tá certo? Então, tem que indicar. Então, está dizendo assim, como ocorre na gramática. Na gramática é identificado como masculino e feminino. Aí, nesse sentido, é inofensivo. Porém, na sociedade pós-moderna, tal significado é relativizado e distorcido em ideologia de gênero. Ou seja, não tem gênero. Eles dizem que, olha o que eles dizem aqui, essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo. Isso aqui é diabólico ou não? O que é isso? Se isso aqui não for diabólico, não existe mais diabo, então. Não existe. Tá certo? Olha, esse conceito ignora a natureza e os fatos biológicos, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Amado, o que é isso? O que é isso, então? Olha, como que nesse conceito ignora a natureza e os fatos biológicos. Então, biologicamente não existe. Biologicamente, para eles, não existe masculino e feminino. Tá certo? Sexo é neutro. Não tem sexo. Não entendo isso. Olha, os ideólogos afirmam que os gêneros masculino e feminino são construções histórico-culturais impostas pela sociedade. Isso aqui chega a ser uma afronta ao Criador. Uma afronta ao Criador.
como que a sociedade, como que o histórico cultural de um povo pode impor a vontade de Deus, ou impor aquilo que foi criado, que já foi criado por Deus. Como que eu posso construir algo que já foi feito por Deus? Isso aqui não existe, amados. Vamos à frente. Terceiro subtópico aí, machismo e feminismo como fonte desta ideologia. Nos escritos machistas, a ideologia deixa de ser apenas o conhecimento das ideias e passa a ser um domínio de uma classe sobre instrumento que assegura a outra. O machismo exerceu forte influência no feminismo, especialmente o livro A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado, em 1884, onde a família patriarcal é tratada como um sistema opressor do homem para com a mulher. Isso aqui, amados irmãos, no terceiro subtópico aí, eu vou dizer uma coisa. É muito difícil a gente começar a entender. Nós sabemos que as mulheres, elas tiveram bastante prestígios na obra missionária de Cristo na Terra. Cristo deu ênfase, deu bastante prestígio às mulheres. Tanto é que uma determinada mulher foi pega em ato de adultério. Naquela época diz que seria apedrejada. Levaram esta mulher para ele. E lá disseram: mestre, esta mulher foi pega em ato de adultério, foi dado um flagrante. Na nossa lei diz que nós temos que apedrejá-la. E tu, o que dizem? O mestre, olhando para eles, sábio e sabiamente como ele é, disse: quem que não tem pecado entre vós pode bater, pode jogar a primeira pedra para apedrejá-la. Olhando um para o outro, não pôde condenar a mulher. Tá certo? Pois é assim que foi tratado as mulheres. Então não pode dizer aqui, esse sistema dizer, que a família patriarcal é tratada como um sistema opressor do homem para com a mulher. Não pode. Muito bem. Olha, assim, no contexto social machismo, que deu a origem à luta de classe, surgiu a ideologia culturalista como sendo luta de gêneros, ou seja, uma fantasiosa luta de classe entre homens e mulheres. Nesse aspecto, a ideologia de gênero pretende desconstruir os papéis masculinos e feminino na sociedade atual. É o que eles buscam. É desconstruir aquilo que Deus construiu. Olha, isso aqui é o ideal de Deus. Esta foto aí, esta imagem, mostrando, né, aí como que foi que Deus criou o homem à imagem e à semelhança dele, de Deus, e depois cria a mulher, porque ele diz que não era bom que o homem ficassem só, mas precisava de uma ajudadora. Quando ele fala uma adjuntora, ele diz que é uma ajudadora. Então isso
não é um padrão ideal para a ideologia de gênero. Isso para eles é isso aqui, ó. Isso está errado. Isso não pode ser um padrão. Para eles isso pode acontecer ou não, mas não é como um padrão. Certo? Que absurdo. Muito bem. Passando a limpo o tópico, dizemos o seguinte. Criada a partir do machismo e do feminismo, a ideologia de gênero relativiza os conceitos de masculino e feminino. Relativizam o conceito de ser masculino ou ser feminino. Isso o homem pode ser mulher e a mulher pode ser homem, independente, isso não tem nada a ver com eles. Isso vai depender com o tempo. Depende do desenvolvimento do tempo para isso ser masculino ou feminino. Muito bem. Vamos ao nosso segundo tópico aí, onde nós vamos tratar sobre consequências da ideologia de gênero. Então, nós falamos aí no nosso primeiro tópico, nós falamos sobre a ideologia de gênero, nós mostramos aí o que é a ideologia de gênero e as suas qual o seu conceito. E agora nós vamos falar os prejuízos, as consequências desta ideologia perante a sociedade. Também nós temos 3 subtópicos e nós vamos tratar o primeiro subtópico, troca de papéis entre homens e mulheres, e o segundo subtópico, confusão de identidade para o ser humano, e o terceiro subtópico, desvalorização do casamento e da família. Então, isso é o que eles trazem, essa ideologia. Tá certo? Primeiro subtópico aí, troca de papéis entre homens e a mulher, ou as mulheres. A ideologia de gênero propaga que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídas e que tais padrões devem ser desconstruídos. Olha, eles afirmam, a ideologia de gênero propaga que os papéis de homem e mulher foram construídos e devem ser desconstruídos. Tá? Olha, essa posição não aceita o sexo biológico, macho e fêmea, como fator determinante para a definição dos papéis sociais do homem e da mulher. Então, eles não aceitam isso. Eles não aceitam o sexo biológico de macho e fêmea. Eles dizem o seguinte, que uma mulher pode ser homem e um homem pode ser mulher. Porque por ser macho, por ter o gene masculino, não quer dizer mulher. Ué, e o que quer dizer que Deus errou quando Deus falou faça homem e mulher, macho e fêmea? Ué, então quer dizer que Deus errou? Os socialistas de gêneros estão certos, então? Pois é. Isso é uma afronta, amados. Isso é uma afronta a Deus. Outra consequência lógica desta ideologia é que a determinação do sexo de uma pessoa agora é definida pelo fato psicológico, bastando ao homem ou à mulher aceitar-se noutro papel. Então, eles dizem o seguinte, basta que eles aceitam como eles acham que é, o homem sendo mulher e a mulher sendo homem, eles aceitando isso é o suficiente. Então, isso é que vale. Entretanto, as escrituras sagradas ensinam com certeza a distinção natural do sexo. Então, as escrituras natural está lá. As escrituras sagradas, elas ensinam e declaram a distinção de sexo. Você pode verificar lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15 ao versículo 25. Está lá onde Deus criou o homem à imagem
de Deus e a semelhança. Criou a mulher. E Deus lá fala, façamos macho e fêmea. Os criou, macho e fêmea. Tá certo? Segundo subtópico. Confusão de identidade para o ser humano. Confusão de identidade para o ser humano. Os aspectos dessa ideologia afirmam que a sexualidade, desejo sexual, e o gênero, homem e mulher, não estão relacionados com o sexo, órgãos genitais. Opa! Então, e quer dizer que tem um terceiro sexo? Opa! Eles afirmam, eles dizem que a sexualidade, ou o desejo sexual, a atração sexual do homem para a mulher e da mulher para o homem, tá certo? Não relacionam com o sexo, não relacionam com o órgão genital. Opa! Então quer dizer que uma mulher ela tem prazer com outra mulher? Isso eles dizem. É prazer uma mulher com uma outra mulher ou um homem com outro homem, é o que nós vemos aí. É o relativismo dos últimos tempos. Tá? Isso chega a ser repugnante. Ó, deste modo, a identidade de gênero e a orientação sexual passa a ser moldada ao longo da vida. Então eles pregam isso, que a sexualidade, tá certo? Ao longo da vida, eu vou decidir o que eu vou ser. Se eu sou homem ou se eu sou mulher. Olha, por exemplo, a criança passa a decidir, depois de crescida, se quer ser menino ou menina. Que absurdo. É o aprofundamento dramático da distorção da natureza humana relatada pelo apóstolo Paulo, que se encontra lá em Romanos, no capítulo de número 1, e o versículo de número 26 e o versículo 27. Fica essa referência bíblica aí para você ler. Tá certo? Muito bem. Essa identificação acerca da própria identidade produz no ser humano um efeito destruidor e provoca nele uma confusão de personalidade, gerando graves problemas de ordem espiritual e psicossocial. Tal ideologia induz ainda ao pior dos pecados, a insolência da criatura de se rebelar contra o seu Criador. Romanos capítulo 9, versículo 20. Então, amados, é uma coisa que não tem nexo, não tem fundamento, não tem pé e nem cabeça. Isso que é crido, que é pregado na ideologia de gênero, sabe? Um total inversão dos valores do ser humano. É uma depravação e uma afronta contra o Criador, contra Deus. Terceiro subtópico, desvalorização do casamento e da família. A ideia é de que o desaparecimento do papel ligado ao sexo provoque um impacto deletário sobre a família. Então a ideia é que o papel da família, o papel do sexo que natural de gerar família, a ideia deste movimento ideológico, de ideologia de gênero, é banir isso, é que isso seja banido, porque não necessariamente um homem case com uma mulher, ou uma mulher com um homem.
pode ser um homem com outro homem e uma mulher com uma outra mulher. E sendo assim, como pode gerar filhos? É isso que está contra a palavra de Deus. A ideologia de gênero considera a atração pelo sexo oposto, o casamento e a família, estereótipos sociais previamente estabelecida pela sociedade. Então eles dizem que esse negócio de a atração pelo sexo oposto, tá certo? É um estereotipo social previamente estabelecido. Então isso pode acontecer ou não. Isso pode ser estabelecido ou não. Não necessariamente eu sou um homem e eu tenho que gostar de uma mulher para me relacionar. Eu posso gostar de um outro homem, eu posso me relacionar de um outro homem, e isso é uma coisa natural para eles. É uma coisa que não tem problema algum. Então isso é uma afronta contra o ideal de Deus. Neste contexto, a primeira instituição amada pelo Criador, Gênesis capítulo 2, versículo 24, passa a ser constantemente desvalorizada, criticada e massacrada. Passa a ser meramente, constantemente desvalorizada, criticada e massacrada por essa gente, por essa ideologia barata aí, né, que chama de ideologia de gênero. Estes e outros males são resultados da depravação humana e sinais da iminente volta do Senhor Jesus. Tá certo? Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5, ele está falando lá sobre os acontecimentos dos últimos tempos, onde viria homem amante de si mesmo, né? Pessoas com esses tipos de ideologias, e isso saberíamos que seria o final, nos finais dos tempos isso viria a acontecer. Muito bem. O nosso terceiro tópico aí, amados, nós vamos tratar do assunto, o ideal divino quanto ao sexo. Qual é o ideal divino quanto ao sexo? Tá certo? Vamos estar aí comentando, né, esta lição, e aqui eu gostaria de pedir uma atenção a você, e nesta lição, nesta parte aqui, nós temos aqui umas explicações que eu não gostaria que você se escandalizasse não, porque faz parte da lição. Eu vou estar mostrando aqui algumas imagens que talvez possa escandalizar você, mas não fique escandalizado não, porque se trata da lição, do assunto da lição, e nós precisamos saber. Talvez se você não sabe, é bom saber, mas eu vou explicar de uma maneira bastante teórica mesmo, para entendermos, simples e objetiva, para que nós possamos entendermos. Muito bem, olha, esse tópico também está dividido em 3 subtópicos, tá certo? Onde nós temos aí o subtópico criação dos dois sexos, tá? Casamento monogâmico e heterossexual, e o terceiro subtópico aí, educação dos filhos com distinção dos sexos. Primeiro subtópico aí, criação dos dois sexos. A Bíblia revela que Deus criou dois sexos anatomicamente distintos, e criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então aqui é assunto do nosso texto áureo, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Tá? Portanto, biologicamente, o sexo está relacionado
aos órgãos genitais e às formas do corpo humano, tá? Assim sendo, os seres humanos nascem pertencendo ao sexo masculino ou ao feminino. O homem designado por Deus como macho, a mulher como fêmea. Por consequente, não podemos alterar a verdade bíblica para acomodar a ideologia de gênero. A cultura humana permanece sob o julgamento de Deus. 1 Pedro capítulo 17, capítulo 4, versículo 17, capítulo 4, versículo 17 ao versículo 19. Aqui ficou meio com a letra A aqui, mas eu acho que é o capítulo 4. Depois você, amado irmão, dá uma conferida aí na sua. Já vamos ver isso aqui, para a gente não falar coisas que não está aí na Bíblia. 1 Pedro, capítulo de número 1 Pedro, capítulo de número 4, é isso mesmo, capítulo de número 4, versículo 17 ao versículo 19, tá? Essa referência bíblica aí. Muito bem. Então, amados, aqui está a primeira imagem na qual eu quero explicar isso aqui, olha. Olha o que está dizendo aqui, ó. Olha o que está dizendo aqui, ó. Portanto, biologicamente, o sexo está relacionado aos órgãos genitais e às formas do corpo humano. Olha, assim sendo, os seres humanos nascem pertencendo ao sexo masculino ou ao feminino. O homem, designado por Deus como macho, a mulher como fêmea. Tá? Então aqui é a primeira imagem. Órgão interno. Isso aqui é um aparelho, é um órgão feminino. Tá certo? Nós temos aí, né, olhando aqui internamente, falando, nós temos aqui alguns nomes de cada órgão, tá certo? Aqui nós podemos ver aqui um aparelho genital feminino, tá? E aqui Deus criou como fêmea. Isso aqui não pode ser macho, isso aqui é fêmea. É assim que é determinado nas Escrituras Sagradas o gênero feminino. É uma pessoa, né, do sexo feminino. É fêmea. Não pode ser macho, é fêmea. Tá certo? Nessa fêmea tem um sistema reprodutor, que é chamado sistema reprodutor feminino. E aí nós temos aqui todo um sistema, que aqui eu não vou aqui estar explicando cada aparelho, cada órgão desse, porque levaria muito tempo. Mas nós temos um estudo aqui, onde eu posso estar, né, enviando, se tem nesse vídeo alguém interessado, eu posso estar enviando futuramente aí, para você que de repente tem curiosidade de saber, posso estar enviando. Então, se você observar aí, você vê que nós temos lá em cima a uretra, logo abaixo a ampola da tuba uterina, ou seja, que é parte do útero, né? E assim sucessivamente. Nós temos na parte dianteira, na parte traseira da mulher, nós temos aí todos os nomes de cada gênito, cada
sistema, tá certo? Cada órgão e as funções de cada um, tá certo? Isso foi criado por Deus como feminino, como mulher, como fêmea. É isso que está escrito na palavra. Criou Deus macho e fêmea. Então isso aqui é a fêmea. A fêmea tem esse sistema aqui, tá? E aqui nós temos o sistema genital masculino, que é totalmente diferente do sistema feminino. Não tem nada a ver, é uma coisa totalmente diferente. Tá certo? Nós temos aqui o sistema também, na parte dianteira e na parte traseira do homem, nós temos aí um aparelho totalmente diferente. Aparentemente assim, até mais, olhando assim, até menos complexo do que a mulher. Tá certo? Aqui, dando um ponto aqui para as mulheres, que elas fisicamente são até mais com problemas, né, de saúde, porque realmente as mulheres, muitas, elas têm muitos problemas, começam muito cedo, né, às vezes amamentam, às vezes engravidam, e tem um sistema totalmente diferente realmente do homem, tá certo? Totalmente diferente do homem. E Deus aqui chamou de homem, Deus aqui chamou de macho, tá certo? Deus aqui não chamou de fêmea. Isso aqui foi o homem, o macho, não foi a fêmea. Então isso aqui não pode ser mulher. Esse sistema aqui vai funcionar de uma maneira, aquele sistema de outra maneira, tá? Então não pode ser mulher. Então é isso que nós temos que entendermos. Muito bem. O nosso segundo subtópico, casamento monogâmico e heterossexual. Casamento monogâmico e heterossexual. O que é isso? Olha, ao instruir o casamento, Deus ordenou: deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis, capítulo de número 2, versículo 24. Está essa referência bíblica. Isto significa que a união monogâmica, homem e uma mulher, um homem e uma mulher, é heterossexual. Um macho e uma fêmea. Sempre faz parte da criação original de Deus. Então isso aqui, irmãos, isso aqui faz parte da criação original de Deus. A união de um macho e uma fêmea, de um homem e uma mulher. Não pode ser duas mulheres e nem dois homens. A diferença do sexo visa a complementariedade, complementariedade mútua na união conjugal. Nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão. Ou seja, um complementa o outro. Tá? Um complementa o outro. Aqui. Né? Esta imagem, onde um casal, um se complementa o outro, e assim gera filhos, gera uma família, um projeto de Deus para a humanidade. Uma família. Tá? Esse foi o que Deus, essa foi a criação de Deus. Foi assim que Deus fez. Foi para esse fim que Deus fez. Educação dos filhos como distinção dos sexos. Olha, educar não consiste apenas em suprir os meios de substância e proporcionar o bem-estar necessário à família. Não é só isso. Cabe também aos pais educar aos filhos na admoestação do Senhor, Efésios capítulo 6, versículo 4, promover o diálogo e o amor mútuo no lar, Efésios capítulo 6, versículo 1 e o 2. Também, a família cristã
não pode perder a referência bíblica na educação de seus filhos. Ensinar o filho no caminho que deve andar. É isso que está falando essa passagem. Por exemplo, explicar e orientá-los de que homens e mulheres possuem órgãos sexuais distintos, fisiologia diferente e personalidade dispares. É responsabilidade dos pais. Isso aqui é uma parte que, confesso aos irmãos, que é muito difícil, muitas das vezes, a gente chegar para os nossos filhos, né, quando se trata do marido e do homem, do pai e a filha, por exemplo. É muito difícil você explicar para a sua filha isso, irmãos, isso é um tabu, é quase que um tabu. Ou até para o filho também. Mas isso é uma orientação, nós temos que orientar os nossos filhos. Mostrar para eles, falar para eles que a mulher é diferente do homem e o homem é diferente da mulher. Ele nasceu como homem e ela mulher. Então isso temos que explicar para os nossos filhos, para que eles não venham a entender isso como esse sistema diabólico que consiste no mundo, né, e são credibilizados aí com este nome de ideologia de gênero, na qual distorce as verdades da palavra de Deus. Muito bem. Então agora na nossa conclusão, chegamos à nossa conclusão, nos diz o seguinte: a ideologia de gênero pretende relativizar a verdade bíblica e impor à criação o que deve ser considerado ideal. Impor ao Criador o que deve ser considerado ideal. Aqui ficou errado aqui essa palavra, mas dá para nós explicarmos. Então isso aqui, amados, é o que a ideologia de gênero vem pretendendo fazer, relativizando as verdades da palavra de Deus, a verdade bíblica, impondo costumes na sociedade, impondo coisas que já foi implementado pelo Criador, impondo coisas que já foi considerado ideal pelo Criador. Por isso nós protestamos contra isso. No entanto, a igreja não pode fechar os olhos para a inversão dos valores. Nós, como igreja, nós não podemos deixar isso, achar que isso é assim mesmo, e ir no barulho deles, achar que é assim mesmo, que as coisas são assim. Não, como igreja, nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, na qual precisamos iluminá-los, que eles estão em trevas, e precisa de ser salgados com o sal da terra, que é eu e é você. Os cristãos precisam reagir e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Muito bem. Então, está aqui mais um final de uma aula, e espero que esta aula possa ter esclarecido a você algumas dúvidas, tá certo? Aconselho você a assistir mais de uma vez, se tiver tempo, faça isso. Também nós temos aí todas as nossas aulas, a aula anterior está aí no nosso canal, assim como as outras aulas do outro trimestre, tá? Do último trimestre, e assim sucessivamente. Tá? Venha, assista às aulas e vai para a sua escola no domingo de manhã ou à tarde, e aí você irá levar bastante, quem sabe, comentários para o professor, para perguntar em sala de aula, para que seja esclarecido. A gente não sabe tudo, confesso para os amados irmãos que a gente não sabe tudo. E além disso, temos pouco tempo aqui também para expressar o que nós aprendemos. Mas eu creio que
esta videoaula pode ser bênção na sua vida. Amém, amados? Que Deus abençoe o amado irmão, a amada irmã em Cristo Jesus, e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus.